Olá novamente, eu sou o Rafael e hoje vou apresentar para vocês o case sobre a NASA. NASA significa National Aeronautics and Space Administration. É uma das maiores empresas do mundo em questão de tecnologia. Ela tem os maiores crânios trabalhando lá. E agora imagine um problema. Você tem gênios trabalhando da NASA, só que grandes mentes trazem grandes personalidades e elas podem entrar em conflito. Imaginem a área de RH da NASA. Ela tem que ser muito boa para poder concentrar essas mentes num trabalho e seguir num só sentido, fazer essas mentes trabalharem juntas. Então fica aí para vocês imaginarem o poder da área de recursos humanos da NASA. É, a NASA todo ano faz um concurso chamado Project Management Challenge, que significa concurso de gerenciamento de projetos. É, esse concurso envolve projetos em várias áreas e a gente estudou uma dessas áreas, um desses projetos, que foi uma mulher que fez uma apresentação na área de recursos humanos e ela usa ferramentas para aprimorar o trabalho das equipes que trabalham para a NASA. Por exemplo, essa mulher ela desenvolveu um método que se baseia em líderes e jogadores. O que significa isso? Significa, imaginem como se vocês estivessem num campo de batalha onde você tem o líder de uma equipe e os jogadores são os soldados. O líder dessa equipe não se baseia simplesmente em mandar as pessoas em fazer as tarefas. Ela tem que participar do time, ela tem que ter ação dentro desse time. E, por exemplo, o pensamento dos jogadores. Eles têm que tomar decisões, eles não podem ser soldados que só obedecem. Eles têm que ter pensamento próprio, eles têm que questionar o líder. Eles têm que ter uma força que questione, que motive o resto da equipe a criar novas soluções, a pensar. Outra situação, evitar síndrome, isso aí não sou eu. Isso é comum em muitas empresas. Tem algum trabalho. Isso aí não é comigo, isso aí é com outra pessoa, isso não é meu setor. Isso não cabe a mim fazer. Por que por que atuar assim? Por que você não abraça a causa? Por que você não entra no assunto e puxa ele para você e resolve o assunto para a pessoa, em vez de falar isso aí não é comigo, isso aí não sou eu? Não tenha medo de mudar. Mudanças são difíceis, sim, pessoas tendem a sofrer ou a não querer fazer mudanças, mas mudanças são necessárias, o mundo inteiro muda. E se você não muda, você fica parado no lugar, você não se torna útil, você não produz. Jogadores devem ser líderes e líderes devem ser jogadores. Para você ter um melhor desempenho dentro da sua equipe, você tem que ter o líder com o mesmo pensamento dos jogadores e vice-versa. Você tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Você tem que pensar como eles pensam, para assim você ter como passar as informações corretas, como atuar correto e como focar em uma direção só. Ter como alvo high performance. Isso significa que tudo que você fizer tem que ser excelente. Você não pode simplesmente fazer, por ficar pronto. Não, você tem que trabalhar para excelência. É assim que os melhores trabalham. Alinhar o time, estratégia de negócio, responsabilidades. Isso significa que todas as pessoas do time têm que estar trabalhando pela mesma causa. Você não pode ter uma pessoa do time trabalhando por um objetivo, outra pessoa trabalhando por outro. Assim, o time não vai para frente. Você tem que ter todas as pessoas alinhadas, as responsabilidades têm que estar distribuídas e todos têm que saber dessa responsabilidade. Para você não ter que fazer a mesma coisa que o outro. As informações têm que estar corrente na equipe para que haja o trabalho em paralelo. Para que todas as pessoas façam algo produtivo, para que a equipe consiga completar os seus objetivos. Just do it. Essa é uma mentalidade excelente, que é você abraçar a causa, evitar a síndrome de isso aí não sou eu, e fazer as coisas, abraçar elas e resolver elas. Se isso não é com você, você fala, não, isso é comigo, eu vou resolver, vai atrás de quem é o responsável e resolva também, faça parte do time.
Fale, exprima sua vontade. Isso significa que mesmo que ocorra um erro dentro do time, o seu líder pode não estar sabendo. E se você sabe, por que você não vai falar? Você está trabalhando por um time e esse time tem que cumprir um objetivo. Se o seu time pode estar indo na direção errada, por que não corrigir? Você tem que falar, você tem que exprimir, isso é certo. Isso pode estar errado, por que não mudar para esse jeito? É melhor assim. Então, fale. Outra coisa, a comunicação é muito importante. Se você tem um trabalho a fazer e você não consegue passar as informações para o seu grupo, o trabalho não fica bem feito, as pessoas não conseguem trabalhar. Você tem falta de informação. Então você tem que passar as informações corretas, você tem que saber passar as informações. Um exemplo disso é um e-mail. Você substitui o escutar pelo ler. Quando as pessoas escutam e não anotam, isso significa a memória curta das pessoas, as pessoas perdem o rumo nessa função. E se você usa, por exemplo, o e-mail, bilhetes, que são meios de escrita, você tem meios registrados para a pessoa poder voltar a esse meio e poder lembrar daquilo e ter mais foco no trabalho dela, em vez de esquecer a informação e acabar expandindo, distraindo o rumo. Dizer minha empresa ao invés de meu departamento. Isso é abraçar, isso é vestir a camisa da empresa. É você dizer, não, eu sou responsável, eu ajudo. Isso aí não é, esse é meu setor. Não, você trabalha para uma empresa. A empresa vai para frente porque você está lá, você trabalha. Você tem que vestir a camisa da empresa. São necessários líderes e jogadores. Isso significa que você não consegue ter um desenvolvimento pleno se você não tem uma concentração de funções. Por exemplo, um líder que ele tem que levar a sua equipe. Então é mais fácil você conseguir passar as informações numa hierarquia, tendo líderes e jogadores, porque você tem o líder delegando funções. Quando você não tem isso, fica difícil você concentrar uma equipe sem um líder. Times horizontais são importantes. O que significa isso? Significa você ter vários times trabalhando em conjunto, só que em paralelo, ou seja, cada um fazendo uma coisa e todos caminhando juntos na mesma direção. Você não pode ter uma equipe fazendo uma coisa e assim que essa coisa termina, outra equipe fazer outra. Então assim fica um tempo inutilizado entre as equipes. E um time bem sucedido exige muito conhecimento e habilidade. Sim, a maioria das pessoas desistem quando tem um time, é difícil formar um time bom, mas isso é normal, isso exige conhecimento, exige habilidade, não pode desistir e tem que ter garra, tem que ter força, e para chegar numa excelência demora, e as empresas tradicionais é que costumam chegar nessa excelência porque elas têm muita experiência nesse assunto, então tem que perseverar. E essa última foto, ela mostra para vocês uma equipe de remo, e vocês percebem que todas têm que remar juntas, porque senão o barco não vai para frente. Se cada uma remar uma vez, o desempenho da equipe vai ser ruim. Se todas remarem juntas, ou seja, em paralelo, todas estão fazendo forças juntas, o barco vai muito mais rápido para frente. Se cada uma fazer uma força de cada vez, o que acontece? Você não tem desempenho. Por isso que equipes horizontais, equipes trabalhando em paralelo, com membros trabalhando juntos e todos focando numa mesma direção, é assim que funciona. Essa foi a apresentação de um concurso da NASA, que foi umas ferramentas excelentes no caso dos recursos humanos. Muito obrigado por assistir às nossas aulas. Aqui está o nosso contato. Se qualquer dúvida, você pode mandar e-mail. Eu sou o Rafael, a outra pessoa que apresentou era o Matheus. E qualquer dúvida, mande e-mail. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Tenham um bom dia.